Olá pessoal, todos bem? Ah, Hoje eu quero trabalhar com vocês uma caixinha, nós não fizemos caixinha ainda, então eu estou tentando fazer ela, pelo menos uma parte, começar do zero, porque tá sempre chegando gente nova no canal, graças a Deus, obrigada a cada um de vocês, obrigada pelo carinho. E quem estiver passando por aí, já se inscreva no canal e curte. Então, pelo menos essa parte aqui, no iniciozinho da caixa, a parte de baixo eu não passei nada, é onde eu vou passar goma laca. E outra parte eu já passei o fundo, enfim, nós vamos fazer todo o passo a passo, ensinar várias técnicas na mesma caixa e, e tentar dar opções para que vocês consigam fazer caso vocês não tenham o, todo o material, que às vezes vocês não têm acesso ao material. Às vezes vocês comentam, aí eu até anotei o nome dela, que é Nazaré, lá do Belém do Pará. Ah, Nazaré. Ela disse que o frete é muito caro para lá, e daí ela pergunta das minhas peças. Eu tenho sorte que eu tenho. A cidade do lado da minha, eu moro do Rio Grande do Sul. A cidade do lado da minha tem é uma empresa familiar, mas eles são ótimos. Tudo que eu tenho, eu compro lá. E quando eu não tenho uma peça, quando eu quero alguma coisa, eu encomendo e eles fazem conforme eu preciso, conforme eu necessito. O tamanho, o aplique, tudo eles fazem conforme eu preciso. Então né, tenho sorte. Eu vou deixar depois na inscrição ali o nome deles, é Nunes MDF, assim, eles nem sabem que eu tenho canal para eles, né, mas eles têm o Instagram, mas eu compro deles, meu material todo, a madeira eu compro deles, tá? Eu compro direto. Então, como a Nazaré comenta, eu não tenho, aqui não tem, lá em Belém não tem, e o frete é muito caro. Então, eu vou dar opções, tá? De alguma coisa que ela possa usar por casa mesmo, gente. Muita coisa. Por exemplo, tanquinho, gente. Aquele tanquinho que toda artesã tem. Eu tenho vontade de ter um tanquinho. Eu não tenho tanquinho até hoje. Eu não tenho soprador, eu tenho secador de cabelo. Ele tem 12 anos esse secador de cabelo aqui. Eu uso para o cabelo e uso para cá. Eu quero um soprador, eu vou ter o soprador, mas por enquanto eu não tenho. Então e tem como a gente fazer. Eu quero fazer com vocês uma técnica ainda só com esponja da cozinha. Só com a esponjinha da cozinha. Fazer tudo, só com a esponjinha, tudo. O fundo, a pátina, se for pátina, se for um esponjado, o que for, só com a esponjinha da cozinha, tá? Mas eu vou parar de falar então, para nós trabalhar e o vídeo não ficar muito longo. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pelos inscritos, obrigado, muito obrigada, tá? Curtam aí o canal, inscrevam-se. Vamos lá. Então, aqui eu vou passar a goma laca, tá? Então, essa parte da peça que eu não passei nada ainda. Ops. Aqui tá o MDF cru, digamos assim. É um MDF de muito boa qualidade esse aqui, tá? Então, eu pego a goma laca, eu passo. Eu tenho para cola, pro verniz e para goma laca, eu tenho um pincel, eu utilizo sempre os mesmos. Essa aqui, ela é a base de álcool, ó. Isso aqui é para preparar a peça. Como a gente prepara com o gel envelhecedor, com a base para artesanato ou com a goma laca incolor. Tem a goma laca indiana, tem a selador, enfim. E a base para artesanato é uma base branca, tá? Então, essa aqui eu tô preparando com a goma laca incolor. Aí depois a gente utiliza qualquer cor por cima. Desculpa. Para quem tá começando, gente, eu percebo assim que tem pessoas que estão iniciando, daí é importante o passo a passo. Ai, como prepara a peça, né? Como fazer do zero? E eu já falei para vocês, eu tive dificuldade como eu comecei a fazer artesanato.
que eu não tinha canais na TV quando eu comecei. Era ateliê na TV que eu assistia e às vezes a peça já tava meio adiantada e daí eu tinha dificuldade, tá? Então a peça assim, ó, goma laca, o pincelzinho vai pro álcool e ele fica limpinho. Aqui eu passei a goma laca incolor da cor fix, tá? Pessoal, aí a minha peça é uma peça muito boa, então não tem necessidade. E se a peça de vocês aí, vocês achar que ela ficou áspera, vocês vêm com a lixa P220 ou mais fininha ainda e dêem uma lixadinha, tá? Dê uma lixadinha de leve, a minha aqui não tem necessidade. Aí vem com um paninho seco e a peça tá pronta pra passar tinta, tá bom? Eu vou passar por dentro. Então, por dentro eu já passei a goma laca e eu tô passando a cor porcelana. Que eu vou fazer uma técnica de texturização e papel por cima. Então, assim, eu tô utilizando, eu já passei por dentro da tampa, então eu tô utilizando e tô fazendo outras coisas, tô passando uma demão, porque eu passei aqui, como eu tô usando uma PVA, eu passei 3 demãos. Então, eu coloquei numa bandejinha e depende do lugar que vocês moram, aqui é úmido, mas vocês coloquem para não estar trocando de pincel. Eu tô usando o pincel de cerda macia e então eu não tenho tantos pincel de cerda macia. Uma dica, assim, quando vocês lavarem o pincel, vocês já deixam ele bem ajeitadinho assim, tá? E eu não tenho tantos pincéis assim. Então, eu coloquei numa bandejinha, depositei numa bandejinha e eu tô utilizando ele. E enquanto entre uma demão e outra, eu coloco dentro de uma sacolinha, tá? Essa sacolinha pequenininha, essas de mercado mesmo, tá? Então, eu passo, ó, primeiro eu tô passando lá, ó. Então, eu passei a goma laca, passei uma demão, tá? Desse aqui. E agora eu vou passar nesse sentido aqui, tá? Vou passar lá no fundo, ó. Posso carregar bem o pincel de cerda macia. O pincel de cabo amarelo, de cerda dura, normalmente é para uma técnica mais rústica, uma pátina, ele é perfeito. Aqui só, mas caso eu não tiver esse, tiver só o amarelo, gente, pode utilizar o amarelo e passar o rolinho depois. Não vão deixar de fazer porque não tem o pincel de cerda macia. Esse meu aqui é o pincel da Condor, é número 24. A referência eu não sei porque eu acho que já pagou, tá? Ó, então eu passei ali e se houver necessidade eu venho com um rolinho e dou uma ajeitadinha de leve, ó, bem de leve. Ele tá sujinho de tinta porque eu já tinha utilizado ali na tampa, tá? E então eu vou secar, eu quero fazer o fundo e depois as laterais. Eu passei o fundo, já sequei e ao mesmo tempo eu já tava... Por isso eu falei de quando a gente vai fazer uma peça e vai utilizar o material várias vezes, então para não secar ou coisa parecida, a gente usa as sacolinhas. Eu uso sacolinha mesmo, tá? Então eu já passei ali e provavelmente eu vou passar mais uma ou duas demãos. Quanto a pincel, pessoal, eu falei no tamanho 24, mas é que assim, se eu for usar um pincel muito estreitinho para fazer aqui, eu vou demorar muito. Mas isso não significa que vocês não possam fazer, tá? O pincel que vocês tiverem, pincel assim, pode fazer. Só que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Só isso. E aqui, então... Eu quero mostrar como é que eu passo, ó, passei o fundo, então, agora eu vou passar aqui. Então, eu até carrego bem o pincel e venho passando, puxando do fundo pra beirada. Aí, se ficar marcas do pincel, além da conta, eu venho com o rolinho e dou uma suavizada. E essa tinta que eu tô usando é PVA, porcelana, da cor fix. Ó, tem um bichinho aqui. Sai, bichinho.
É mesclar na tinta aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao material, mas aqui onde eu moro eu não tenho acesso a isso, ou não tenho acesso àquele, podem comentar, deixar nos comentários o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, tá? Que eu soubesse, dá para substituir por tal coisa. Por exemplo, a lixa, eu uso a lixa da madeireira ali mesmo. O rolinho, tem os rolinhos maravilhosos. Mas eu vou ali na madeireira e compro, compro o rolinho. Tem a Cláudia Milanes ou Milanês, lá de Portugal. Ela deve ter mais dificuldade do que a gente nos encontrar. Então, ela assiste aqui, daí, Cláudia. Tomara que tu tenha acesso a bons materiais aí para fazer teus trabalhos. Eu quando comecei com madeira, eu não deixava de fazer. Tinha um tal de pinta-bolinha. Eu não tinha o pinta-bolinha, mas eu pegava o cabo do pincel e eu pintava. E eu fazia, molhava na tinta e fazia até florzinhas, gente. Eu não deixava de fazer a peça, né? E pensava, o que eu posso fazer? Então, para quem tá iniciando, eu passei com o pincel e depois com o rolinho. Eu vou passar desse lado e vou secar. Quando forem suavizar, tanto faz passar o pincel nesse sentido ou nesse sentido. Esse meu cabo tá meio longo aqui, mas tanto faz, tá? Eu tô passando com a mão bem leve aqui, só para dar uma suavizada. Bem de leve. Agora eu vou secar. Eu esqueci de dar a medida da caixa. A medida dela é 20 por 29, tá? A medida dessa caixa. Mas eu tenho uma outra padrão ali que depois eu vou mostrar pra vocês. Então tá. Gente, uma coisa que vocês têm que ter também sempre é o paninho úmido, o paninho seco e essas toalhinhas aqui, ó, essa toalhinha sempre eu tenho, porque agora, por exemplo, ó, o meu pincel foi pro tanquinho, tá? Aquele que eu tava usando foi pro tanquinho, meu tanquinho. Eu troquei um pouquinho a cor da tinta e eu vou pro fundo da caixa. Eu já tô com o pincel mesmo que eu tava usando pronto ali pra passar aqui, mas eu vou passar com esse aqui, para se alguém não tiver, ó, ele fica assim, ó, as cerdas bem, isso aqui é maravilhoso pra pátina, tá? Maravilhoso pra pátina. Mas eu não tenho pincel, eu não tenho como comprar um pincel de cerda macia. Posso passar só com o rolinho? Pode passar só com o rolinho. A única diferença é que vai gastar mais tinta, mas pode passar só com o rolinho. E pode passar assim e depois, ó, amenizar com o rolinho, tá? Posso passar com a esponjinha de cozinha? Pode passar com a esponjinha de cozinha. Ó. Desse jeito. Ou dependendo do efeito que vocês querem, ó, batidinhas, tá? Depois fica tudo bem bonitinho de novo, tá? Não é por falta de material que a gente vai deixar de fazer a nossa peça, tá bom? Ó, vou terminar com esse aqui agora. Eu tava com porcelana ali e eu troquei pro nude. Nude? Troquei pro nude. Também é uma PVA, depois eu vou botar tudo. Fosca. Depois eu vou botar tudo na descrição do vídeo. Por causa do que eu vou pôr na tampa. Ó, não tem problema. Ficou assim. Mas é que a técnica que eu vou fazer, isso aqui não combina, ó. Meu pincel vai pro tanque. E eu venho aqui, ó, e suavizo. É que se eu utilizar somente com o rolinho vai gastar tinta, mas pode ser somente com o rolinho, tá? Eu vou secar e depois eu vou passar só com o rolinho.
Essa peça, gente, é sugestão pro Dia dos Pais e dá tempo de fazer. Ó, agora eu vou só com o rolinho. Ficou muito carregado, assim, eu vou esticando bem ele. Ó, consigo passar, vou esticando bem ele, não carrego. E se acontecer dele ficar muito carregado, eu venho aqui, já falei pra vocês, isso, né? Eu vou ali na toalhinha, por isso sempre a toalhinha, um pano úmido na volta, o pano seco, limpinho, pra se houver necessidade de lixar e limpar. Então, o fundo da caixa tá pronto, ó. Nem utilizei o pincel de cerda macia e conseguimos fazer. E eu vou secar. Próximo passo, eu comecei essa caixa ontem, vocês percebem que eu passei uma massa para modelar, mas se não tem massa para modelar, gente, pode comprar aquela massa lá na madeireira, aquela de parede mesmo. Essa aqui, aquela, não tem a única diferença, eu acho que é a embalagem. Essa aqui é muito boa, mas pode ser aquela lá mesmo. Então, como eu queria fazer isso aqui, eu passei ontem, porque eu passei uma demão bem generosa. Aqui, ó, eu tenho sempre as madeirinhas pra me auxiliar, ó. Achei, eu nem sabia o que eu ia fazer na parte de baixo da peça, porque eu planejei uma coisa e eu não tinha o stencil que eu queria. E eu teria que hoje sair para comprar, e eu não podia. Então, eu pensei, vamos ver do que eu tenho. Esse aqui, ele é bem pequenininho, tava perdido lá. Aí, eu passei ele, deixei secar. E depois eu passei de novo, porque por isso ficou meio relevo ali, ó. Ó. Já vou botar no tanquinho ali. E a espátula também. Aí, eu queria passar tudo de uma vez só, os 4 lados. Então, como eu tinha passado nessa parte aqui, e eu passei nessa, e eu queria passar, eu só fiz assim, gente, ó. Eu só coloquei assim, apoiei e coloquei meu stencilzinho aqui e fui fazendo, tá? E consegui fazer todos eles no mesmo instante, tá? Porque senão ia demorar muito. Então, a técnica que eu vou fazer na tampa dessa caixa, eu vou usar este papel. Eu vou usar este papel aqui. Isso aqui é papel de scrap decor. E eu queria um stencil de losango para a parte de baixo. E eu não tenho. Então, eu digo, vou ver o que eu tenho. Então, eu pensei assim, o que eu vou utilizar aqui? Olha os tons, né? Então, por isso eu troquei para o tom nude. Dentro é porcelana, agora é tom nude. Então, aqui, ó, ela tem umas nuances, ó, de azul, de bege, enfim. E aqui, ó, na torre tem umas nuances de envelhecido. Então, eu vou fazer ela com meio envelhecida, tá? Então, agora eu vou pintar aqui com o nude. E vou passar só uma... Normalmente, a gente procura fazer a parte de trás primeiro, uma peça. Caso a gente erra lá atrás, tá? Ó, aqui passo bem... Eu só tinha passado porcelana antes de passar a textura, tá? Ó, e aqui a gente vem aqui, aqui nos... Só pra cobrir um pouquinho, porque eu nem tinha cobrido, nem tinha cobrido direito. Eu vou passar em toda ela. Se vocês não tiverem a espátulazinha pra passar a textura, pode passar com cartão. O cartão desse aqui é o que eu utilizava até pouco tempo, tá? Vou utilizar esses adesivos aqui, depois eu vou deixar na descrição do vídeo todas as referências, até anotei aqui. Eu só não quero falar agora para o vídeo não ficar muito longo.
Old time, velhos tempos. Quem não tem uma caixa com coisas guardadas? Então, por isso eu quero dar uma envelhecida. Então, eu peguei essa chalk aqui na cor provençal. Então, eu passei ali na bandeja e eu tiro bem o excesso. Aí, eu venho aqui, ó, dar uma envelhecida mais no papel. Ó, com uma esponja comum. Os cantinhos eu posso fazer mais. E agora eu deixo secar. Eu vou passar, já hidratei esse pincelzinho aqui. E eu vou pintar as laterais dessa caixa, da tampa da caixa, com essa cor chalk provençal, da Acrylex. Uma demão vai ser o suficiente. Eu vou passar nas beiradas e um tanto da caixa aqui. Eu não vou passar aqui no meio, porque não tem necessidade, porque ali vai o papel e vai cobrir. E como ontem, na tampa da caixa, eu já tinha passado a goma laca incolor, então eu só vou passar aqui. Aqui eu tenho uma... Esse pincelzinho aqui é muito, muito bom de passar. Então, eu vou passar aqui e já mostro pra vocês. Eu vou colar o papel. Pessoal, eu poderia ter usado na lateral da caixa o inverso do papel, que é isso aqui. Mas, como eu achei aqueles adesivos ali, adesivos não, aqueles enfeites do velhos tempos, aí não ia combinar muito. Aí eu optei por fazer, então, essa forma, eu coloquei a textura ali. Então, vou colar, vou distribuir aqueles enfeites e vou envelhecer um pouquinho a caixa, a pintura. E ela vai ficar bem bonita. As ferragens eu não achei, eu tinha umas ferragens lindas. Como eu tô mudando para um espaço um pouco maior, o meu aqui tá pequeno, eu tenho muita coisa encaixotada e provavelmente tá encaixotado e eu não achei. Aí eu fiz uma mistura de tinta metálica com betume ali ontem e pintei as originais da caixa ali e é o que eu vou colocar. E ficou a cor. Aqui tem que pintar bem. Eu cortei o papel um pouco menor que a tampa da caixa, então aqui eu quero, principalmente as beiradas, eu não quero que descole. Então, vou caprichar na cola aqui. E depois, por cima do papel, pode botar o verniz. O verniz spray. Ou verniz acrílico fosco, que é o que eu tô utilizando aqui. Ó, ficou meio, não ficou bem certinho, vou arrumando ainda. Agora sim. Eu posso vir com um paninho, uma espátulazinha. Esse papel é grosso. Se eu não tenho a espátula, eu tenho um paninho limpo. Eu venho do meio para as beiradas. E aqui. Aqui, se ficou um pouquinho de cola para fora, não se preocupem que eu vou envelhecer, isso ali nada vai aparecer. Eu vou fixar bem aqui.
eu vou passar com essa esponja, ó, de leve, tá? Na mesma cor ali, provençal, de leve, em toda a caixa. E assim, ai, desculpa, vocês nem estão vendo. Ó, de leve aqui, pegar a claridade. Pra dar o efeito envelhecido que eu quero. Bem pouca coisa. Esse aqui é o chalque provençal ali. Agora eu vou secar. Aí eu venho com o pincel, bem pouquinha tinta, com o nude, passo de leve, porque eu não quero o azul aparecendo, eu quero somente nuances, igual tem no papel aqui. Só quero aparecendo assim, tá? Aí eu passei o pincel com bem pouca tinta pra mesclar, tá? E agora eu vou secar. Eu fiz uma misturinha meio assim, esse Betume Colors aqui, esse ferro, essa tinta metal ferro da True Colors e a mesma chalque, eu misturei, aí peguei a esponjinha e esfreguei bem assim e vim meio que tingindo a peça, ó, envelheci. Por enquanto eu fiz na tampa, ó. Aí essa metal ferro aqui, ela é maravilhosa, ela envelhece bem a peça. E como a peça remete aqui, assim, ó a velhos tempos, a ferrugem, oxidação, tarará, tarará. Então, eu fiz essa misturinha e eu tingi, eu não fiz pátina nem nada. Eu peguei a esponjinha e esfreguei dessa forma, assim, ó. Ó, assim. E aqui em cima também. Lembra que eu falei? Se aparecer cola não tem problema, porque eu vou fazer depois um envelhecido em cima, tá? Aí eu venho com esse pincel bem deitado, passei só nessa ferro aqui daí, tá? Nessa metal ferro, porque eu não sei se vocês percebem, a torre, ela parece oxidada, metal bem velho, e aqui, ó, nas rodas dos carros e nos entremeios ali também. Então, eu venho só aqui ó. Eu pego mais um pouquinho aqui. Eu fiz com a esponjinha, eu não fiz com pincel. Agora que eu tô passando o pincel aqui, tá? E agora só em cima dos arabescos. Aparecendo as nuances do papel, todas as nuances que tem no papel e nos enfeitezinhos ali, os adesivos, tem aqui na caixa. O nude não desapareceu. Aí é a gosto, aqui. Se quiser mais, pra mim já tá bom assim. Vamos enfeitar. Até o fundo dela eu fiz toda com a misturinha. Deixei o fundo nude e as nuances do papel. A mistura que eu fiz, então eu vou deixar tudo na descrição. Como eu disse que eu não sei onde eu tinha colocado a ferragem, eu tinha essa madeirinha aqui e eu passei a metal, PVA, ferro, eu passei e para fazer o pezinho, eu disse, eu tenho que deixar a caixa pronta, aí tô colando aqui. Eu vou finalizar rapidinho a caixa aqui. Isso aqui, esses adesivos antigos que não tá colando mais. Quer dizer, eu tenho eles faz tempo. Eu vou botar depois, que eu já falei na descrição do vídeo.
eu vou colocar o código deles aqui, velhos tempos. Eu fiz a tampa, mais as nuances do papel e nessa azul, nessa pegada azul, digamos assim, e a parte de baixo mais com os, ó, memórias dos velhos tempos. A colinha, ele perdeu a colinha que tinha ali. Pessoal, e assim, ó, como eu falei, a ferragem, eu não achei a ferragem bonita que eu tinha, então eu fiz uma misturinha ontem disso aqui, betume, eu botei a cola, só vou mostrar ali pra vocês que eu misturei betume, essa tinta metal e cola, e essa cola, e fiz aqui, ó, coisas cromadas, tudo era cromado, eu deixei assim, tá? Tá tudo pintadinho. Eu fui misturando a olho, eu não tenho assim uma medida. Mas tipo assim, eu botei metade cola e a outra metade as duas cores, tá? Pra garantir que ia colar, ok? Tá, e por exemplo, como eu tava falando antes, pra quem mora lá em Belém, que não tem, olha aqui, Nazaré, ó, tem essa dimensional aqui que tem nas livrarias, as tabacarias, papelarias, pode substituir no caso aqui. Gente, eu tinha essa cantoneira que eu ia colocar, mas achei desnecessário. Aí vocês coloquem aí nos comentários se eu devo colocá-la ou não, tá? Eu deixei assim, eu achei que ia ficar muita coisa. Então, assim, aqui, ó, ficou pintadinha, ó, pegou, porque eu botei cola junto, pegou os parafusinhos, são daqueles bem simplesinhos. Esse aqui é a ferragem original da caixa. E aqui dentro eu coloquei esse aqui, mas colocar aqui também, ó, isso eu vou deixar dentro da caixa, que deixei ela bem neutra dentro, bem assim, pode colocar uma foto aqui, dentro da caixa. Olha que bonito que fica. Isso aqui vai ficar aqui. Ó, espero que vocês tenham gostado dessa caixa, que eu fiz com amor e carinho. Então, usando várias técnicas. Pra quem, assim, eu não consigo papel, eu não tenho os adesivos. Eu tenho uma outra caixa aqui que eu ia fazer, não sei se eu vou ter tempo de fazer, que amanhã meu cachorro vai fazer uma cirurgia na perna e não sei como é que vai ser a recuperação. Então, aqui, ó, essa caixinha tipo aquela ali, não tá pintada. Então, eu tô dando uma ideia bem simples. Pode fazer uma pintura. Eu gosto muito desses tons assim, mais envelhecidos. Isso aqui é da embalagem, daquelas embalagens da torradinha, vem dentro. Uma delas, não são todas, que vem dessa cor aqui, pardo assim. Coloca assim, coloca uma foto, isso aqui, se gosta do Elvis, pode botar do Elvis. Aqui meio assim, e aqui ó, o outro um pouquinho diferente. Esse aqui eu não lembro do que embalagem que eu sempre guardo essas embalagens. Olha aqui, já põe 3 botões e põe isso aqui, aí não precisa pôr, eu não põe flor, né? E olha que caixa bonita que vai ficar. Eu vou tentar ver se consigo fazer essa caixa antes para vocês. Gente, com muito carinho. Eu não queria o vídeo longo, mas assim é bastante detalhado. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, isso aqui é uma ideia só. A minha ideia. Mas a partir dessa ideia, vocês podem fazer uma caixa muito mais bonita que a minha. Com outros elementos e fazer uma caixa bem bonita. Essa aqui, digamos, seria para Dia dos Pais, mas pode ser para Dia das Mães, para formatura,
para amigo secreto, logo quando a gente vê, chegou o final do ano, amigo secreto. Então, presente, para que presente mais bonito que uma caixa dessa? E eu digo por experiência, porque eu tenho a primeira caixa que eu fiz. A primeira caixa que eu fiz foi essa. Eu tinha esse papel e eu guardo recordações dentro da caixa. Ó, eu tenho as minhas recordações. Eu fiz a pintura conforme o papel, eu colei papel toda a borda. Hoje eu não faria com essa rendinha, essas coisinhas assim, essas pérolazinhas estão caindo, hoje eu não faria assim. As primeiras florzinhas de scrap que eu fiz estão aqui. Aqui eu coloquei carimbo, aqui eu coloquei stencil. Eu fui colocando coisas, isso aqui é um guardanapo, fui colocando coisas na caixa, né? Minha primeira caixa e tal. Aqui eu botei uma cantoneirinha, enfim. E aqui eu guardo coisas. Eu realmente utilizo caixa. E eu não tenho só uma caixa. E gosto de dar caixa de presente. Com muito carinho, então, inscrevam-se, curtam e compartilhem. Abraço grande.